Olá, eu sou a Karen. E eu, a Samantha. Hoje iremos falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. Essa data faz referência à morte do Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Ele foi morto por bandeirantes que eram liderados por Domingo Jorge Velho. Essa se tornou uma data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Dentro desse tema, há diversos assuntos para se tratar, e hoje decidimos abordar a questão do negro no mercado de trabalho. Hoje vivemos em pleno século XXI, em momento de modernidade. Novas tecnologias estão surgindo a todo momento. Na teoria, as pessoas deveriam ter a mente mais aberta para aceitar diferentes ideias. Com isso, era de se esperar que no mercado de trabalho cada um se destacasse, exclusivamente pelo seu desempenho, ou perdesse oportunidade pela falta disso. Porém, na prática, é diferente. O preconceito racial no mercado de trabalho ainda existe e é um problema sério que fecha portas para grandes talentos. Mesmo com o fim da escravidão no país, não houve inclusão do negro na sociedade. Foi mantida toda a lógica de exclusão existente, sendo os negros responsáveis por posições subalternas, no setor de subsistência e em atividades mal remuneradas, se tornando mais tarde um setor informal. Segundo o IBGE, apesar de constituírem 55,8% da população, a representatividade negra no mercado de trabalho ainda é baixa. De acordo com a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, 14,7% da população negra estava desocupada em 2018, contra 10% dos brancos. Pretos e pardos correspondem a 64% dos desempregados e 66% dos subutilizados, mostra o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça. A diferença de salário médio chega a 73%, com destaque para os homens brancos, que têm vantagem quando comparados às mulheres brancas e às mulheres e homens pretos e pardos. As mulheres de cor recebem menos da metade do salário de um homem branco, 44%. Entre os 10% da população com os maiores rendimentos, apenas 27,7% eram pretos ou pardos. Por outro lado, os pretos ou pardos representavam 75,2% do grupo formado pelos 10% da população com os menores rendimentos. O rendimento médio domiciliar per capita da população branca, R$ 1.846, era quase 2 vezes maior do que o da população preta ou parda, R$ 934. Se pararmos para analisar, muitos negros inseridos em segmentos mais precarizados recebem salários menores, mesmo estando nas mesmas posições que os não negros, com as maiores taxas de rotatividade. Além dessa discriminação salarial, há também o racismo dentro do ambiente de trabalho. A seguir, passaremos 2 relatos que expressam essas situações. Quando eu comecei a trabalhar, eu era meu primeiro trabalho, né? Eu era meio imatura profissionalmente e era uma empresa muito pequena e um dos meus chefes soltou no meio da sala, no ambiente de trabalho, uma piada racista. Assim, falou que uma mulher foi ter um bebê e na hora que nasceu o bebê não chorou e o médico ficou batendo no bebê, o bebê começou a chorar e o médico continuou batendo. E a mãe pediu para ele parar de bater no filho e ele disse, não, estou batendo para ele soltar meu relógio. E ele deixou bem claro no começo da piada que era uma mãe tendo um filho que também era negro, uma mãe negra tendo um filho negro. E aí foi um momento super constrangedor no ambiente de trabalho, todo mundo ficou meio se olhando assim, eu também, obviamente, mas por ter batendo nas minhas costas e disse que era uma brincadeira, que não era nada pessoal em relação a mim. Assim, isso foi uma coisa que aconteceu há alguns anos que eu não soube como me portar, né? Se fosse hoje em dia, provavelmente eu daria uma resposta a ele. Algumas pessoas fazem piadas sem se tocar o quanto elas podem ofender alguém com essas piadas, só porque a pessoa tem a cor de pele A, B ou C. E eu acho que hoje em dia, você vai crescendo, vai ficando mais maduro, você lê mais sobre as coisas, se informa mais sobre as coisas e você sabe como sair melhor dessas situações. Provavelmente hoje eu daria uma resposta para ele, ou pedir para ele não fazer esse tipo de piada na minha frente, né, porque eu não achava legal e que o racismo, discriminação e preconceito nunca é legal, ainda mais no ambiente de trabalho. Vindo de uma pessoa que está até hierarquicamente superior a você, né? Aí deixa tudo mais complicado ainda. Trabalhava numa empresa, era uma executiva de negócios e um dia eu trancei o cabelo e
Eu já comecei a ser tratada de uma forma estranha pelos meus colegas, que afirmaram que a gerente da empresa não ia aceitar. E, para minha surpresa, um dia eu estava no final do expediente com os meus colegas, terminando o trabalho. Essa pessoa veio, saiu da sala dela diretamente, gesticulando, olhando com muito desprezo, com muita agressividade contra mim. E eu estava com fone de ouvido, ela virou para mim, assim, na minha frente e já veio falando, olha, eu não vou aguentar, eu não aguento mais, tira isso. O racismo pode prejudicar não só os funcionários, mas também os clientes de uma empresa. Muitas vezes, seguranças criam um estereótipo de pessoas negras e acabam perseguindo muitos deles, sendo que muitos desses perseguidos são pessoas boas, honestas, e esses seguranças acabam perdendo tempo com as pessoas erradas, deixando passar outros atos. Agora iremos passar um curta-metragem que representa esse ato de perseguição causada pelo racismo.
Na luta por acabar com essas desigualdades no mundo do trabalho, muitas ações são feitas pelos sindicatos, tanto na luta cotidiana dos trabalhadores, como em lutas mais gerais que englobam um conjunto maior de negociações coletivas de trabalho, que buscam conquistar cláusulas nesses acordos que dizem respeito à questão do negro trabalhador. Ao analisarmos o mercado de trabalho, fica claro que o racismo é estrutural, necessário para a manutenção da sociedade capitalista em que vivemos, com salários menores e mesmo que ocupando os mesmos postos de trabalho e com o mesmo tempo de estudo, são remunerados de forma diferente. Resgatar as lutas e enfrentar não são só no mês de novembro. As contradições que a população negra no Brasil tem de superar é uma tarefa de todos que têm um compromisso com uma sociedade mais justa e solidária. No pior dos momentos, eu acho que uma pessoa deve se levantar e lutar contra o racismo, porque desse ódio nasce todas as outras violências. Então, pretos, continuem lutando, sigam, persistam, estudem, trabalhem, ocupem espaços. Brancos, apoiem, lutem, sejam a voz. Se muitas vezes aquela faxineira, mulher preta que mora na periferia não pode falar, você é homem branco, você pode falar. Você usa seus privilégios para isso. Então, essa que é a minha mensagem. O que é que o negro jovem precisa fazer? Primeiro, estudar. Sair da inércia de que não vai para lugar nenhum. Vai. O único caminho é a qualificação, a capacitação. Quanto mais você souber, mais oportunidade você terá. Eu enxergo a sociedade assim, com mais negros envolvidos nas coisas. Porque se eles estão conseguindo fazer o que eles estão fazendo agora, daqui para frente eles vão conseguir se mostrar mais seu potencial, mostrar mais o seu valor. Independente da sua pele, você é capaz, você pode sim conseguir se você estudar bastante, como qualquer outra pessoa, mas também utilizar cotas. Eu acho que isso é importante. Nunca se sinta menor por isso, porque se existe é porque precisa.